Você acorda, olha o saldo da conta e sente aquele aperto no peito. Mais um mês onde o dinheiro que entra já tem dono antes mesmo de chegar. Contas, parcelas, compromissos que você nem lembra de ter assumido. E no fundo, uma pergunta que não quer calar. Quando isso vai mudar? Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi quanto você ganha? O problema foi o código que você segue. Porque existe um sistema forjado há mais de 400 anos, nos campos de batalha e castelos do Japão feudal, que transformou samurais sem terra em senhores de domínios inteiros. E esse mesmo sistema pode te tirar da prisão financeira em que você vive hoje. Antes de revelar esse código, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like neste vídeo e me contar nos comentários qual é a menor mudança financeira que você pode fazer hoje, agora, sem precisar ganhar mais um centavo. Porque o que vou te mostrar não depende de salário maior, herança ou sorte. Depende de algo que está totalmente sob seu controle. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1600. O Japão acabava de sair de um século de guerras civis. Milhares de samurais, guerreiros treinados desde a infância para o combate, de repente se viram sem senhores para servir, sem batalhas para lutar e, principalmente, sem renda. Eram chamados de Ronin, guerreiros sem mestre. Homens que dominavam a espada, mas não sabiam dominar o arroz. A maioria morreu na miséria. Alguns viraram bandidos. Mas um pequeno grupo fez algo diferente. Eles pegaram os mesmos princípios que usavam para vencer batalhas e aplicaram ao dinheiro. E em uma geração, construíram fortunas que duraram séculos. Deixa eu te contar a história de um deles. Seu nome era Nakamura. Ele tinha 32 anos quando a guerra acabou. Perdeu tudo. O senhor que servia foi derrotado. As terras confiscadas. A armadura vendida para comprar comida. Ele ficou com uma espada, uma bolsa vazia e uma habilidade que não valia nada em tempos de paz: saber matar. Nakamura poderia ter feito o que a maioria fez: lamentar, culpar o destino, procurar outro senhor. Mas ele fez uma escolha diferente. Procurou um velho administrador de castelo, um homem chamado Sato, que tinha servido 3 gerações de daimyo e sobrevivido a todas as mudanças de poder. Sato era conhecido por uma coisa: nunca ficava sem arroz, não importava quem estivesse no comando. Nakamura chegou à casa de Sato ao amanhecer. Curvou-se e disse: "Ensina-me a arte da riqueza como me ensinaram a arte da guerra." Sato olhou para ele por um longo tempo. Então disse: "Você sabe o que separa um samurai vivo de um samurai morto?" "Disciplina", respondeu Nakamura. "Não. Território. Um samurai morto lutou em terreno que não controlava. Um samurai vivo escolheu suas batalhas. E a primeira batalha da riqueza não é ganhar mais. É controlar o terreno que você já tem." E então Sato ensinou a Nakamura 3 princípios. 3 códigos que ele chamava de Zaizan no Michi. O caminho da riqueza. E esses 3 princípios mudaram tudo. O primeiro princípio era Ryobun, domínio do território. Sato disse: "Antes de conquistar novas terras, um daimyo inteligente mapeia cada centímetro do que já possui, cada aldeia, cada campo de arroz, cada fonte de água, porque você não pode defender o que não conhece, e você não pode multiplicar o que não domina." Ele entregou a Nakamura um pequeno caderno de papel de arroz. Durante 30 dias, você vai mapear seu território financeiro. Cada moeda que entra, cada moeda que sai, sem julgamento, sem mudança, apenas mapeamento. No 30º dia, você vai saber exatamente onde está a batalha. Nakamura achou simples demais, mas obedeceu. Anotou tudo: o arroz que comprava, o saquê que bebia, a taxa do mercado, a esmola ao templo, a aposta ocasional. No 10º dia, começou a sentir vergonha. No 20º dia, raiva. No 30º dia, clareza.
Ele gastava mais com saquê em um mês do que com arroz. Pagava juros a um agiota por uma dívida que nem lembrava de ter feito. Dava esmolas generosas no templo, mas não guardava nada para si mesmo. Seu território estava sendo invadido todos os dias, e ele nem sabia. Pesquisadores da Universidade de Tóquio estudaram famílias que mantiveram riqueza por mais de 10 gerações no Japão. Descobriram que 100% delas mantinham registros financeiros detalhados. Não porque eram ricas, mas porque registrar criava consciência, e consciência criava controle. Um estudo da Universidade de Cambridge mostrou que pessoas que anotam gastos por 30 dias reduzem despesas desnecessárias em média 23%, sem nenhum esforço consciente de corte. Apenas o ato de ver cria mudança. Você não precisa de mais dinheiro. Você precisa de domínio sobre o dinheiro que já tem. E domínio começa com mapeamento. O segundo princípio era Sesshu, corte estratégico. Quando Nakamura mostrou o mapa a Sato, o velho administrador apontou para 3 linhas. Aqui, aqui e aqui. Esses 3 gastos não te servem, não te alimentam, não te protegem, não te aproximam de liberdade. São inimigos disfarçados de hábito. Nakamura protestou. Mas o saquê relaxa depois de um dia difícil. A aposta traz esperança de mudança. A esmola garante bênçãos. Sato balançou a cabeça. Um samurai não corta apenas quando está cercado. Ele corta antes, preventivamente, estrategicamente. Porque sabe que cada recurso desperdiçado hoje é uma batalha perdida amanhã. Você não está cortando prazer. Você está cortando o que impede sua liberdade. E então Sato ensinou a técnica do corte limpo. Escolha um inimigo, o menor. Aquele que você consegue derrotar sem esforço sobre-humano. E elimine-o completamente por 30 dias, sem negociação, sem exceção. Prove para você mesmo que você controla seus recursos, que eles não controlam você. Nakamura escolheu o saquê, não porque era o maior gasto, mas porque era o mais frequente. Todos os dias depois do trabalho, ele passava na taverna. Gastava o equivalente a 3 dias de arroz em 1 hora de esquecimento. Os primeiros 7 dias foram tortura. Ele passava pela taverna e sentia o corpo puxar. A mente inventava desculpas. Só hoje. Amanhã eu recomeço. Um dia não faz diferença. Mas ele lembrava das palavras de Sato. Sesshu não é sobre nunca desejar. É sobre sempre escolher. No 15º dia, algo mudou. Ele passou pela taverna e não sentiu nada. No 30º dia, contou o dinheiro economizado. Era suficiente para comprar arroz para 2 meses. Ou para começar a pagar a dívida com o agiota. Mas mais importante que o dinheiro era a sensação. Pela primeira vez em anos, Nakamura sentiu que controlava algo. Que uma parte de sua vida respondia à sua vontade. Não era sobre o saquê. Era sobre provar para si mesmo que ele podia fazer uma promessa e cumpri-la. Um neurocientista da Universidade de Stanford estudou o que acontece no cérebro quando cortamos um gasto habitual. Ele descobriu que o ato de resistir a um impulso financeiro fortalece as mesmas redes neurais responsáveis por disciplina em todas as outras áreas. Cada vez que você escolhe não gastar, você está treinando o músculo da escolha, e esse músculo se transfere para a dieta, para o treino, para o trabalho. Sesshu não é apenas sobre dinheiro, é sobre identidade. Você não é alguém que não consegue controlar gastos. Você é alguém que ainda não provou para si mesmo que consegue. E a prova começa com um corte. Um único inimigo. 30 dias. O terceiro princípio era Chikuseki, acúmulo invisível. Quando Nakamura voltou no 30º dia, Sato perguntou: "O que você fez com o dinheiro que economizou?" "Guardei", disse Nakamura. "Onde?" "Em casa, embaixo do tatame." Sato fechou os olhos. "Você cortou o inimigo, mas não construiu o castelo. Dinheiro parado
É dinheiro morto. Ele precisa trabalhar, crescer, multiplicar-se enquanto você dorme. E então Sato explicou o conceito que os samurais mais ricos do Japão feudal usavam: Chikuseki, acúmulo invisível. A ideia era simples. Cada moeda economizada não ficava parada. Ela era colocada para trabalhar, emprestada a juros, investida em mercadorias, usada para comprar ferramentas que geravam mais moedas. Um daimyo inteligente, disse Sato, não acumula apenas arroz. Ele acumula campos que produzem arroz. Não acumula apenas ouro. Ele acumula minas que produzem ouro. Seu dinheiro deve ter filhos. E os filhos devem ter filhos. Esse é Chikuseki. Sato ensinou Nakamura a dividir tudo o que economizava em 3 partes. 1/3 para proteção imediata, guardado em casa para emergências. 1/3 para crescimento lento, emprestado a comerciantes confiáveis a juros mensais. 1/3 para crescimento rápido, investido em mercadorias que ele comprava barato e vendia caro. Nakamura começou pequeno, muito pequeno. Com o dinheiro do saquê, ele comprou papel de arroz de um produtor rural e vendeu no mercado da cidade. Lucro, 20%. Ele pegou o lucro e comprou mais papel. E mais. Em 6 meses, tinha um pequeno negócio. Em 2 anos, empregava 3 pessoas. Em 5 anos, possuía 2 lojas. Mas o mais impressionante não foi o dinheiro. Foi a liberdade. Nakamura não precisava mais acordar e trabalhar para comer. Ele acordava e escolhia trabalhar. Porque o dinheiro trabalhava por ele. Chikuseki tinha criado um exército invisível de moedas que lutavam batalhas enquanto ele dormia. Um estudo da Universidade de Oxford analisou 1000 famílias que saíram da pobreza em 3 gerações ou menos. O padrão era idêntico. Todas começaram com cortes pequenos. Todas reinvestiram economias em ativos que geravam renda. Nenhuma esperou ter muito para começar. Todas começaram com pouco e deixaram o tempo multiplicar. A diferença entre pobreza e riqueza não é quanto você ganha, é o que você faz com o que sobra. E Chikuseki transforma sobras em impérios. Agora, você deve estar pensando, mas eu não tenho sobras. Eu mal consigo pagar as contas. Deixa eu te contar o que aconteceu com Nakamura no 2º ano. Houve uma seca. As colheitas falharam. O preço do arroz triplicou. Nakamura perdeu metade de seus clientes. Suas lojas quase fecharam. Ele teve que vender mercadorias com prejuízo só para pagar os funcionários. Em 2 meses, perdeu o equivalente a 1 ano de lucro. Ele voltou a Sato, derrotado. Eu fiz tudo certo. Mapeei, cortei, acumulei. E mesmo assim, perdi. Sato sorriu. Pela primeira vez, Nakamura viu o velho sorrir. Você não perdeu. Você tropeçou. Existe uma enorme diferença entre tropeçar e cair. Quem cai fica no chão. Quem tropeça se levanta e continua. E o que te manteve de pé não foi sorte. Foi Ryobun. Você sabia exatamente onde estava cada moeda. Foi Sesshu. Você não entrou em pânico e voltou a gastar com saquê. Foi Chikuseki. Você tinha reservas. Você tinha ativos. A seca não te destruiu porque você tinha construído um castelo. E castelos resistem a tempestades. Sato então disse algo que Nakamura nunca esqueceu. Riqueza não é nunca ter problemas. Riqueza é ter estrutura para atravessar problemas sem perder o território conquistado. Você provou que tem essa estrutura. Agora, levante e continue. Nakamura levantou. Reconstruiu. Em 5 anos, tinha 4 lojas. Em 10, era um dos comerciantes mais respeitados da província. Quando morreu, aos 68 anos, deixou riqueza suficiente para 3 gerações. Mas mais importante, deixou o código, Ryobun, Sesshu, Chikuseki. E seus filhos ensinaram aos filhos deles. E a linhagem Nakamura manteve riqueza por 200 anos. Não porque eram sortudos, não porque eram geniais, mas porque seguiam um código que funcionava em guerra e em paz, em abundância e em escassez.
Um código que transformava a disciplina em liberdade. E agora, esse código é seu. Mas aqui está a verdade que queima. Conhecer o código não muda nada. Aplicar o código muda tudo. E a maioria das pessoas vai fechar este vídeo, sentir um breve momento de inspiração e amanhã estar exatamente no mesmo lugar. Porque transformação não acontece na emoção. Acontece na repetição microscópica de escolhas que ninguém vê. Então aqui está o que você vai fazer. Primeiro passo. Ryobun. Domínio do território. Pegue um caderno. Pode ser físico, pode ser digital. Durante os próximos 30 dias, você vai anotar cada centavo que entra e cada centavo que sai. Sem julgamento, sem mudança, apenas consciência. No 30º dia, você vai ter um mapa, e esse mapa vai te mostrar onde está a batalha. Segundo passo, Sesshu. Corte estratégico. Olhe seu mapa. Identifique um inimigo, o menor. Aquele gasto que você sabe que não te serve, mas repete por hábito. Pode ser o delivery de fim de semana. Pode ser a assinatura que você não usa. Pode ser o café na padaria todos os dias. Escolha um e elimine completamente por 30 dias. Sem exceção, prove para você mesmo que você controla seu dinheiro, que ele não controla você. Terceiro passo, Chikuseki. Acúmulo invisível. Pegue o dinheiro que economizou com Sesshu. Não gaste. Não guarde embaixo do colchão. Coloque para trabalhar. Se você não sabe investir, comece com o mais simples. Abra uma conta em uma corretora e compre tesouro direto. Rendimento baixo? Sim, mas é crescimento. E crescimento composto, com o tempo, vira avalanche. Se você já investe, aumente o aporte. Se você tem dívida, use para pagar a dívida de maior juros. Dívida paga é investimento garantido. Quarto passo, compromisso público. Escreva aí embaixo nos comentários qual é o inimigo que você vai cortar pelos próximos 30 dias. Não escreva vou tentar. Escreva vou cortar. Quando você escreve publicamente, você cria compromisso. E compromisso é a ponte entre intenção e resultado. Quinto passo. Volte aqui em 30 dias. Comente de novo. Me diga o que mudou. Não o quanto economizou. Me diga como você se sente. Porque Zaizan no Meet não é sobre dinheiro. É sobre identidade. É sobre se tornar alguém que faz o que diz que vai fazer. E essa identidade vale mais que qualquer quantia. Agora, eu sei o que você está pensando. 30 dias não vão me deixar rico. Você está certo. 30 dias não vão. Mas 30 dias vão te provar que você consegue. E quando você provar para si mesmo que consegue manter uma promessa por 30 dias, você vai fazer 60, e depois 90, e depois 1 ano, e em 5 anos, você vai olhar para trás e não vai reconhecer a pessoa que você era. Porque você não vai ter apenas mais dinheiro. Você vai ter liberdade. A liberdade de escolher. A liberdade de recusar. A liberdade de acordar e não sentir aquele aperto no peito quando olha o saldo da conta. Essa é a promessa de Zaizan no Meet. Não riqueza rápida, mas liberdade real. Construída uma escolha microscópica de cada vez. Um pesquisador da Universidade de Princeton estudou milionários que começaram do zero. Ele descobriu que 92% deles seguiam 3 hábitos idênticos: mapeamento financeiro constante, corte estratégico de gastos desnecessários e reinvestimento sistemático de economias. Eles não chamavam de Ryobun, Sesshu e Chikuseki, mas era exatamente isso. O código funcionava no Japão feudal, funciona em Princeton e vai funcionar para você. Mas só se você começar. Porque aqui está a última verdade. Daqui a 5 anos, você vai estar em um de 2 lugares. Você vai estar livre, ou você vai estar preso. Livre significa acordar e escolher. Preso significa acordar e obedecer. A diferença entre os dois não é sorte, não é salário, não é herança, é código. É disciplina aplicada em silêncio,
longe dos holofotes, quando ninguém está vendo e ninguém está aplaudindo. Nakamura não virou comerciante rico porque teve sorte. Ele virou comerciante rico porque seguiu um código quando estava quebrado, desesperado e sem opções. Ele provou para si mesmo que conseguia controlar uma coisa, e essa uma coisa se multiplicou. Você tem a mesma escolha, o mesmo código, a mesma oportunidade. A única diferença é o que você vai fazer nos próximos 30 dias. Então me diga, qual é o inimigo? Qual é o gasto que você vai cortar, sem exceção, pelos próximos 30 dias? Escreva aí embaixo, agora, antes de fechar este vídeo. Porque quando você escreve, você se compromete. E quando você se compromete publicamente, você cria uma dívida de honra consigo mesmo. E samurais pagam suas dívidas. Se este vídeo te tocou, se você sentiu que esse código pode mudar sua vida, eu te peço, inscreva-se neste canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque transformação não é contagiosa, mas permissão é. Quando alguém vê você mudando, essa pessoa ganha permissão para mudar também. Eu leio cada comentário. Eu vou estar aqui em 30 dias esperando o seu relato. Não me conte que foi fácil. Me conte que foi difícil e você fez mesmo assim. Porque é isso que importa. O caminho é antigo. O caminho é testado. O caminho funciona. Agora vá e comece. Até o próximo vídeo. Boa jornada.